quanto para o pessoal também da graduação que demonstrou interesse, né, mas a gente decidiu, nesse primeiro momento, não abrir o curso para toda a comunidade acadêmica. Então, pelo menos lá, né, no canal do PPGL no YouTube, esse curso também pode ajudar outras pessoas, tá bom? Só para falar sobre a ciência da gravação. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Pessoa, eu sou professor do Departamento de Educação Física da UFMG, sou egresso do PPGL, né, defendi meu doutorado agora em julho, e queria agradecer, né, a professora Maria Cristina Rosa, o Danilo, né, pelo convite que vocês me fizeram para ministrar esse mini curso online sobre currículo Lattes. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje, podendo contribuir, mesmo que pouco, né, para o programa. E ao longo do programa, quando eu, né, no mestrado e no doutorado, eu participei de várias comissões, né, comissão de bolsa, as comissões do... Deixa eu só aceitar mais uma, beleza. As comissões de avaliação do próprio programa, né, então isso fez com que, naquele contexto ali, eu tivesse que buscar, né, informações no Brasil, como que funcionava a política acadêmica brasileira, né, de fomento à pesquisa e à ciência. Então, a partir disso, eu gostaria hoje de compartilhar um pouco disso com vocês. E a dinâmica que eu pensei, né, como tem essa questão do online, eu não consigo ver vocês quando eu estou apresentando os slides, então eu pensei num primeiro momento de fazer uma apresentação mais geral, e após essa apresentação, a gente retoma que abre para algumas perguntas, né, algumas questões que talvez não ficaram suficientemente esclarecidas, tá bom? Então, é um prazer receber todas e todos aqui, né? Agradecer a presença de todo mundo e contar com o apoio aí de vocês, caso tenha alguma intercorrência aí na internet, pedir o pessoal para aceitar quem estiver entrando, tá bom? Então, vamos lá. Tá tudo certo aí, né, gente? Vocês estão conseguindo ver aí a estrutura do curso? Tudo certo, Eu não tô... amigo. Pode ir. E não travou Beleza. ainda não. Suave. Obrigado, vamos lá. Então, gente, eu separei o curso hoje em 4 etapas. Eu resolvi trazer um breve histórico da plataforma Lattes, porque eu acho isso muito importante, né? Estamos entre acadêmicos aqui, de acadêmicas, né, de pós-graduação em estrito sensu, então eu acho que a gente tem que tratar as questões que envolvem a historicidade, né, da ciência no Brasil, né, todo o percurso que nós passamos até aqui, né, porque a gente em larga medida, às vezes, trata o Lattes como se fosse algo muito corriqueiro, né, muito comum, e a gente não pensa na complexidade que é essa plataforma e de todos os passos que essa plataforma teve que dar, né, a ciência brasileira, através do CNPq, para a gente chegar aonde a gente está hoje, tá? Então, eu acho importante, inclusive, para a gente valorizar o Lattes enquanto uma ferramenta fundamental para o avanço da ciência no país. E, em segundo momento, a gente vai falar um pouco, né, uma continuidade sobre esse breve histórico. Nós vamos falar sobre o currículo Lattes e a ciência brasileira. O terceiro tópico, a gente vai tratar sobre as agências de fomento e os processos de avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. E, por último, né, que obviamente o curso também teria que ter esse caráter mais prático também, sobre as funcionalidades e o preenchimento dos dados no currículo Lattes, né, porque a gente sempre pensa que é algo muito tranquilo, muito simples, e apesar de ser, né, em todas as comissões que eu participei na universidade, onde currículos foram analisados, a gente sempre observava os mesmos erros, né, então é muito corriqueiro que as pessoas façam um preenchimento errado dos dados, e isso pode, né, a gente vai falar sobre isso mais para frente, isso pode tanto prejudicar vocês, quanto o programa também, tá bom? Então, vamos começar, né? Em primeiro momento, né, muita gente não sabe, mas a plataforma Lattes, eu não estou falando só currículo Lattes, porque a plataforma é muito mais do que isso, tá, gente? A plataforma Lattes, ela leva o nome de um cientista brasileiro chamado César Lattes. Ele foi um físico importantíssimo para o Brasil e para o mundo. Ele nasceu em 1924, no sul do país, e faleceu em 2005, em Campinas, em São Paulo. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente conhece como CNPq,
né? Muitos programas de pós-graduação, por exemplo, os bolsistas têm bolsas do CNPq, principalmente quando as bolsas de pós-doutorado estavam disponíveis. O César Lattes, ele descobriu o meson pi, que é uma partícula efêmera com massa entre a do elétron e a do próton, e isso foi considerado um grande avanço para a ciência mundial, né? Não à toa, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Ele foi nominado ao Prêmio Nobel 7 vezes. E isso, inclusive, fez com que, no final da carreira dele, isso trouxe grande frustração, né? Porque ele foi um dos principais físicos do mundo científico naquele contexto. E não só através do seu trabalho acadêmico, né? No país, ele trabalhou durante sua carreira para o avanço da ciência brasileira através do debate sobre a importância de políticas públicas voltadas ao setor, né? Então, não à toa, ele foi um dos fundadores do CNPq, também do Conselho Nacional de Pesquisa em Física, né, que é importantíssimo até os dias de hoje. Então, só para falar um pouco sobre esse nome, né, que a gente fala tanto e muitas vezes desconhece a origem. Então, nesse contexto, né, de criação do CNPq e desenvolvimento, a partir de 1980, o CNPq iniciou um processo de padronização para o registro dos currículos dos pesquisadores brasileiros. Em um primeiro momento, isso parece ser algo trivial, né? Mas a gente, através dessa padronização dos currículos, os principais objetivos eram que se criasse métodos capazes de avaliar a trajetória dos pesquisadores, né? Ou seja, se não existe um padrão único dos currículos dos cientistas brasileiros, então não existe uma forma eficaz, eficiente para se avaliar a trajetória desses pesquisadores. Então, além disso, também o CNPq tinha o objetivo de elaborar uma base de dados que possibilitasse a seleção de consultores especialistas para atuar em diversas esferas do país, né? Ou seja, se o governo federal não tinha uma base de dados que constasse, né, os grupos de pesquisa, as linhas de pesquisa, as publicações, dessa forma não seria possível conhecer toda a massa de produção, né, de conhecimento acadêmico e científico do país. Então, isso foi, a partir da década de 80, a gente deu um passo importantíssimo para a consolidação da ciência brasileira, né? Além da geração de estatísticas sobre o estado da arte da ciência, né? Ou seja, o que o país tem produzido em determinado campo. Isso não só, obviamente, nas ciências mais duras, mas também nas ciências humanas e sociais. Então, a gente precisa de uma base de dados única, consolidada, padronizada, para a gente entender o que os campos de pesquisa têm produzido, ou seja, o que a pedagogia brasileira tem produzido, o que a física brasileira tem produzido e por aí vai. Isso só para falar um pouco, né, da importância da idealização desse banco de dados único. E naquele contexto foi criado um banco de currículos que constava com um sistema de registro dos currículos a partir de formulários em papel. Só para vocês terem ideia, na década de 80, os pesquisadores eles preenchiam à mão um currículo, enviavam isso via correio para o CNPq, e lá no CNPq esses currículos eram, eles chamavam de subir, né? Subiam esses currículos para o sistema, que era mais ou menos um processo de digitalização, mas não como a gente conhece hoje, né? Não era um scanner, etc. Lá eles realmente transcreviam um currículo num sistema ainda, que era um sistema anterior ao Windows, só para a gente entender, né? Hoje a gente acha muito fácil entrar numa plataforma online lá e preencher os dados, mas na década de 80 isso era bem diferente. E mesmo assim, né, durante o final da década de 1980, o CNPq, ele disponibilizou aos pesquisadores brasileiros uma base de dados através desse processo que eu acabei de falar para vocês, através do BitNet. O que era o BitNet? Era o precursor da internet brasileira, né? Então, era uma espécie de rede de computadores, mas bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Não tinha essa abrangência toda, que era mundial, né? Não era o famoso www, né? Que o servidor fica nos Estados Unidos, etc. Era um outro contexto. E em 1980, com todo esse processo que eu falei com vocês, essa base já contava com cerca de 30 mil currículos cadastrados.
Só para a gente entender que, obviamente, né, naquele contexto da década de 80, a pós-graduação brasileira ainda não tinha a abrangência que tem hoje. Não à toa, né, vários professores e professoras que a gente tem nos departamentos entraram na década de 80 ainda com mestrado, né, ou seja, poucos brasileiros naquele contexto tinham um doutorado. Existiam poucos programas de doutorado ainda aqui no país. A partir da década de 1990, o CNPq desenvolveu um formulário eletrônico para captar os currículos, que foi baseado em DOS, né? Não sei se todo mundo aqui ainda chegou a conhecer o DOS, né? A gente que é um pouquinho mais velho, né? Não tanto assim, mas um pouquinho mais velho, a gente ainda tinha o DOS no computador, a gente instalava o Windows 95, por exemplo, eu me lembro muito bem de fazer isso. A gente tinha uma pilha de disquetes assim, e colocava, né, os disquetes para instalar o Windows 95 no computador a partir desse DOS, né, que é um outro sistema de uma linguagem mais de máquina, vamos assim dizer, que a partir dele a gente instalava o sistema operacional. Então, os pesquisadores preenchiam o formulário e o enviavam em disquetes ao CNPq, né? Mas, novamente, ainda precisava desse processo a gente colocava o disquete no computador, preenchia lá o formulário eletrônico já, né? Retirava o disquete e enviava esse disquete para o CNPq. E ao longo da década de 1990, com a disseminação do sistema operacional do Windows nas universidades, os pesquisadores puderam enviar os formulários de cadastramento dos currículos via internet. Então, isso, assim, significou um avanço muito grande, né, para a ciência brasileira. Que a partir da década de 1990, o CNPq ele conseguia processar um número muito maior, vamos assim dizer, de currículos do que ele conseguia na década de 80, quando essa plataforma Lattes foi idealizada. No final da década de 1990, o CNPq ele contratou duas universidades brasileiras, se eu não me engano, uma do Sul e uma do Sudeste, para desenvolver um sistema que ele fosse capaz de integrar todos os dados já existentes de uma nova plataforma. Por que é importante a gente falar sobre isso? Né? A gente tinha 20 anos já de coleta de currículos, né? Ou seja, na década de 80 a gente já tinha 30 mil, no final da década de 90 provavelmente a gente teria muito mais do que o dobro, né? Com essa questão de poder enviar, acessar pela internet e enviar o disquete. E então, a gente precisava pegar toda essa massa de informação, que é importantíssima, né, para a ciência brasileira, e adequar isso a uma nova plataforma, né? Isso, com certeza, não foi um processo fácil. Quem conhece, alguém que trabalha com desenvolvimento, sabe que criar um sistema dessa magnitude não é algo simples. Em agosto de 1999, o CNPq lançou a famosa plataforma Lattes, que é a que a gente conhece hoje, né? Se configurando como o currículo oficial que seria utilizado no âmbito do governo federal, aqui falando do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E, obviamente, também isso teve repercussão nas esferas estaduais e municipais, né? Que a gente sabe que não existe só agência de fomento que responde ao governo federal, né? A gente tem âmbito federal, estadual e municipal. Municipal, por exemplo, né, o caso das agências de fomento em São Paulo. Desde o início dos anos de 2000, a plataforma Lattes vem se configurando como a principal base de dados para monitorar e estabelecer políticas públicas para o avanço da ciência no país. Quando eu falo sobre Lattes com meus alunos da graduação, eles perguntam assim, por que o Lattes contribui para o avanço da ciência? Aí eu explico para eles, da mesma forma que o IBGE, né? Ou seja, a gente não consegue fazer política pública sem ter uma base de dados consolidada para a gente entender qual que é o estado de desenvolvimento científico do país. Então, assim, quando a gente pensa na plataforma Lattes, como a gente tem que dar a mesma importância, como somos acadêmicos e acadêmicas, por exemplo, para o que o IBGE faz, tá? A diferença é que o IBGE é um formulário, né, onde um pesquisador ou uma pesquisadora vai às residências, e aqui a gente responde nós mesmos, né, somos nós que construímos esse processo. E aí eu
trouxe para vocês, assim, 3 perguntas que eu acho interessantes, né? Não vai dar para a gente responder agora, né? Se fosse presencial nesse momento, eu perguntaria para vocês, mas eu gostaria que vocês guardassem um pouco essas questões para a gente debater no término aí do curso, né? Que assim como eu falei com vocês, a ideia é que a gente tenha, dentro desse período de mais ou menos 60 minutos, alguns minutos aí no final para a gente discutir um pouco sobre todas essas questões do Lattes, as dúvidas, né? Por que que, mesmo no mestrado e no doutorado, tem muita gente que erra o preenchimento do Lattes, etc. Tá? A primeira, qual é a importância do currículo Lattes? Eu acho que a gente, com esse breve histórico, brevíssimo, né? A gente que trabalha com historiografia, a gente não gosta muito de fazer isso, porque a história é algo muito importante, né? Ela não serve só para introduzir questões, mas eu achei que seria importante. Então, essa é a ideia, né? Qual que é a importância do currículo Lattes? Por que eu perguntei isso? Porque a gente, compreendendo toda essa complexidade, né, a história da ciência brasileira, né, o próprio, essa própria homenagem ao César Lattes, etc., eu acho que a gente consegue pensar de uma forma melhor e organizar isso melhor na nossa vida acadêmica, né, eleger o Lattes para uma posição de maior relevância, né, que poucas pessoas fazem. Porque a plataforma Lattes é fundamental para as políticas de avaliação e fomenta a pesquisa no Brasil, né, assim como eu acabei de falar, a gente não consegue desenvolver políticas públicas voltadas ao setor científico e acadêmico sem ter uma base de dados consolidada. Então, é responsabilidade nossa também contribuir para o avanço da ciência no Brasil, né? E aí parece algo muito, muito trivial falar isso, né? Ah, então, Vitor, você está querendo dizer que o fato de eu preencher meu Lattes corretamente, deixar meu Lattes atualizado, eu estou contribuindo para a ciência brasileira. Sim, né? Não só para você mesmo ou você mesma, mas também para o programa, né? Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco sobre preenchimento do Lattes e a avaliação, inclusive do nosso programa mesmo e de todos os programas de pós-graduação, tá? Em terceiro lugar, qual é o papel que estudante de graduação e pós-graduação tem nesse processo? Isso eu queria que essa pergunta ficasse com vocês, né? Não só hoje aqui no curso, né? Mas durante a carreira acadêmica de vocês. Eu sei que tem gente aí, chegou algumas pessoas depois que eu não pude cumprimentar, mas eu sei que tem gente do mestrado, gente do doutorado, gente está começando o doutorado, gente que está 2 anos já no doutorado, e até os egressos e egressas também, né? É até engraçado porque eu tenho um grupo do pessoal que foi da minha turma no doutorado, né? Algumas pessoas ainda estão defendendo, a minha turma é de 2018, e é interessante que a gente foi conversar sobre isso, né? Porque o curso foi divulgado. Aí o pessoal falou comigo assim: Nossa, Vitor, eu tô até com vergonha. Eu entrei lá, até agora eu não pus que eu defendi o doutorado. Isso assim, tinha 2 meses, né? E é só para alguns exemplos que a gente pode mobilizar para entender como que, em larga medida, a gente não dá a devida atenção ao preenchimento dessa ferramenta, né? E parar de achar que isso é um currículo, né, gente? Curriculação é só um currículo, é uma plataforma científica que é fundamental para a gente pensar o avanço da ciência brasileira, tá? A plataforma Lattes, ela integra as bases de dados sobre a produção acadêmica, grupos de pesquisa, currículos e instituições em um único sistema. Isso não é simples e não é pouca coisa, viu, gente? Então, por exemplo, poucas pessoas exploram a plataforma Lattes. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar nas disciplinas de metodologia, por exemplo, técnicas de estudo, TCC e etc., eu sempre busco apresentar os grupos de pesquisa em educação física no Brasil. Então, por exemplo, a plataforma Lattes, ela é também uma ferramenta para a gente conseguir fazer isso, né? Ou seja, quantos grupos no Brasil estão trabalhando com determinada temática? Quantos grupos no Brasil estão trabalhando, por exemplo, com gênero e futebol? Quantos grupos estão trabalhando com a apropriação dos espaços públicos, né? Com as academias das cidades, academias a céu aberto, etc. Ou seja, existe, assim, além de tudo, né, a plataforma Lattes é também
um espaço, né, de produção, né, um espaço que tem dados fundamentais para a gente produzir ciência a partir desses dados. Então, é a base para as ações de planejamento, gestão e operacionalização do CNPq, que é federal, né, da CAPES, que é do governo federal, da FAPEMIG, por exemplo, né, por que eu trouxe a FAPEMIG aqui? Porque nós estamos no estado de Minas Gerais, né, então a FAPEMIG, ela é uma agência estadual, mineira, né, e outras diversas agências de fomento à pesquisa, como, por exemplo, a FAPESP, né, de São Paulo, que tem um orçamento, por exemplo, enorme, né, para o desenvolvimento da ciência no Estado, etc., né, que contribui de forma significativa para o desenvolvimento da ciência brasileira. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a Cielo, que é a maior indexadora de revistas acadêmicas brasileiras, né, a mais importante, uma das mais importantes da América Latina, foi um projeto de pesquisa desenvolvido por universidades paulistas, né, e financiada pela FAPESP, né, só para a gente entender a importância desses órgãos de fomento à pesquisa. E, continuando, né, ela também embasa as ações para a formação de políticas públicas do Ministério da Ciência e Tecnologia e de outras instâncias governamentais dos estados e municípios. Então, o currículo Lattes, ele é um elemento fundamental e indispensável que serve de base à análise de mérito dos pleitos de financiamento para qualquer campo de pesquisa. Por que eu coloquei em negrito aqui, gente? Porque é o seguinte, para chamar atenção, porque a maioria de vocês ainda está, né, cursando o mestrado ou o doutorado, e assim, tanto no final, quando vocês, né, terminarem o mestrado e continuarem no doutorado, né, quem tiver essa intenção e quem está no doutorado, no final do doutorado, é muito importante vocês pensarem que todos os processos seletivos que vocês participarem, a base de análise do currículo será o currículo Lattes. E não só vocês, né, enquanto sujeitos, indivíduos, por exemplo, enquanto professor universitário, professora universitária, quando vocês forem buscar financiamento de algum projeto, né, disputar algum edital, seja das pró-reitorias de extensão, das pró-reitorias de pesquisa, das agências de fomento, a base de análise de méritos sempre vai ser o currículo Lattes. Isso é invariável, seja da graduação até o pós-doutorado, até a análise de mérito para uma banca, por exemplo, de professor titular. Tá? Além do memorial, por exemplo, né, depende do programa, alguns programas analisam o currículo Lattes, né? E isso é interessante da gente pensar, né? Qual que é o poder dessa ferramenta e como que a comunidade científica se apropriou dela. Em outras palavras, a atualização do currículo Lattes é uma prerrogativa para o financiamento de projetos de pesquisa, e aí eu gostaria de colocar aqui, destacar as bolsas, né? Muita gente confunde, e fala assim, eu sou bolsista de mestrado, eu sou bolsista de doutorado, e fala assim, a FAPEMIG me paga um salário para eu desenvolver minha pesquisa. Na verdade, não é isso. Não sei se você sabe, mas conceitualmente, na verdade, a FAPEMIG, a CAPES e o CNPq, eles financiam uma pesquisa, né? Então, o mérito de análise é do programa de pós-graduação, o programa tem essa autonomia, mas quando o programa chancela a bolsa, ele está querendo dizer para essas agências de fomento que aquele projeto de pesquisa merece ser financiado. Então, na verdade, a gente recebe um apoio financeiro, né, um financiamento das agências de fomento, dividido ao longo dos meses para realizar essa pesquisa. Entendeu? Então, assim, não é salário, é o financiamento de uma pesquisa. Então, a gente tem que pensar sobre isso para entender, de fato, como é que funciona a dinâmica de financiamento a respeito da ciência no país. Então, a avaliação dos PPGs, dos programas de pós-graduação, que impacta diretamente na quantidade de bolsas que estarão disponíveis para os alunos através da nota atribuída. Isso a gente tem que chamar um pouco de atenção, que é o seguinte, muita gente sabe a nota dos programas. Você sabe, meu programa é nota 5, meu programa é nota 6, não, meu programa é nota 7, que é o máximo da CAPES, por exemplo, né? A gente tem o programa de educação na FAI, que é nota 7.
A gente tem alguns programas do ICB também que são nota 7. E como que funciona isso? Né? Aqui eu vou falar só dessa questão das bolsas, porque muita gente não sabe que a nota do programa impacta diretamente no recebimento dos recursos. Então, por exemplo, se um programa passa de nota 5 para nota 6, esse programa receberá uma quantidade de recursos maior e isso impacta diretamente na disponibilidade de bolsas. Tá? Então, por exemplo, se um programa sai da nota 5 para a nota 6, a quantidade de bolsas disponíveis vai aumentar. Isso quer dizer que mais pessoas serão atendidas com bolsas de mestrado e doutorado. Aí, Vitor, como que melhora a nota do programa? Através da plataforma Sucupira, né? Eu não trouxe a plataforma Sucupira aqui para a gente debater, porque não daria tempo, mas quem preenche é a coordenação, né, dos programas dos PPGs, e através disso, aí eu vou perguntar para vocês, a coordenação preenche, certo? Alguns pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui presentes hoje, eu não gosto de chamar de alunos, né? Vocês participaram, inclusive, do preenchimento, né? Ajudando a última gestão a preencher a plataforma Sucupira, né? Os bolsistas do programa. E ter essa experiência foi muito interessante. E aí, né, quem estava lá fazendo esse processo já sabe o que eu vou falar, mas todos os dados que a gente tira para preencher a plataforma é do Lattes. Ou seja, se tiver algum dado lá que está incompleto, se tiver algum dado lá que está omisso, tá, essa publicação, por exemplo, não vai para esse relatório, que pode ou não, né, alterar a nota do programa. Então, a gente tem que pensar que a responsabilidade também de preencher o Lattes, ela não é só individual, né, ela é coletiva, né, quando a gente preenche esse documento, na verdade, a gente está comunicando ao programa, ao governo federal, à CAPES, à CNPq, à FAPEMIG, a todas as agências de fomento, o que está sendo produzido no programa. Então, por exemplo, é quem está no programa, enquanto pesquisador e pesquisadora, e os egressos, né? E se eu não me engano, hein, talvez depois, quando a gente chegar ao fim, o Danilo pode me corrigir, mas se eu não me engano, o egresso ele é considerado até 5 anos, né, de que obteve o título de mestre ou doutor, ou mestre ou doutora pelo programa, tá bom? A plataforma Lattes também proporciona uma maior transparência no que diz respeito à confiabilidade ao desenvolvimento de um intercâmbio facilitado entre as agências de fomento, além de oferecer uma base de dados que é um manancial de informações que podem ser utilizados para a produção científica. Antes de preparar esse mini curso, eu gastei um tempinho, isso é quase um hobby, assim, eu adoro fazer isso, pesquisando coisas que não têm relação direta com o meu objeto de pesquisa, às vezes até para a gente sair um pouco, né, desse espaço que a gente ocupa. E aí eu comecei a ler alguns artigos que utilizaram o Lattes como base de pesquisa, né, foi interessantíssimo, né, então, por exemplo, artigos sobre a produção de mulheres na física. Então, tem artigos lá que utilizaram o Lattes para analisar os últimos 10 anos, por exemplo, de mulheres que produziram artigos em revistas de fator de impacto elevado, né, com índice H5 elevado, artigos produzidos por mulheres, né, e aí cruzou os dados, por exemplo, da pandemia. Então, assim, a gente às vezes não pensa no Lattes como uma base de dados para produzir ciência, mas a gente pode fazer isso, por exemplo, com os estudos do lazer, né, ou seja, o que tem sido produzido, né, dentro da plataforma Lattes, né, quantas pessoas têm publicado nos últimos 3, 4 anos sobre esse tema de pesquisa e vários outros, né. Ele cumpre um papel muito importante na preservação da memória científica do país, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né, até porque estou aqui dentro de um centro de memória, né, do CEMEF, no FMG, e isso é importantíssimo, né, ou seja, o Lattes, além de tudo, ele também é um acervo, né, do que a ciência brasileira tem produzido nos últimos anos, né? Então, a gente tem ali dados importantíssimos sobre os movimentos da ciência, né? E a gente pode relacionar esses dados com diversos fatores sociais, econômicos, culturais, né? Então, eu fico falando tudo isso, dá vontade de começar a pesquisar algumas coisas através do Lattes. Mas é isso. Além disso, além de tudo também, aí tem uma questão aqui interessantíssima, que tem me chamado muita atenção nos últimos anos,
que é a questão do repositório de dados Lattes Data. E o que é isso? É um repositório que disponibiliza dados coletados por pesquisas apoiadas pelo CNPq, né? Então, por exemplo, pesquisadores e pesquisadoras, né, que têm a pesquisa financiada pelo CNPq, têm sido estimulados a disponibilizar os dados no Lattes Data. E isso tem como objetivo principal fomentar a noção da ciência aberta no Brasil. E é interessante falar sobre isso, porque em 2018 eu fui até a URGS, representando a revista Licéria aqui da UFMG e a revista Rebel também aqui da UFMG, e eu fui na reunião da área 21, que é uma área da CAPES, né, que compreende também a produção acadêmica do nosso campo, e foi interessante, porque a representante da Cielo estava lá, né, e também a representante da FAPESP, né, e de de vários outros periódicos acadêmicos do Brasil, do nosso campo de pesquisa e da área interdisciplinar, e foi interessante porque a presidente lá da Cielo, na ocasião, não sei se era presidente ou diretora de algum setor, agora eu não me lembro bem, ela disse que nos próximos anos a tendência da ciência mundial era abraçar essa noção de ciência aberta, tá? E aí eu convido vocês, todas e todos que estão aí, a pesquisar depois sobre isso, né? Que é um movimento interessantíssimo que tem acontecido em várias partes né, do hemisfério norte, sul, e principalmente aqui, né? Que é a ideia de que tornar, de fato mesmo, a ciência um bem humano, né? Um bem disponível a todos e a todas, né? Do planeta. E esse movimento é interessante, né? A gente tem o próprio secretário, que é doutorando, no secretário do programa, que é pesquisador hoje também do programa, né? O Danilo, ele pegou os resultados da tese de doutorado, da dissertação de mestrado dele, disponibilizou num site, né? Ele criou um site com uma forma de divulgação científica e disponibilizou todos os dados dele nesse site, né? Então, isso tem uma relação muito próxima com o conceito de ciência aberta que várias pesquisadoras e pesquisadores estão trabalhando no país e no mundo inteiro. Então, a gente pode, por exemplo, entrar lá no Lattes, nesse Lattes Data, e disponibilizar nossos dados, né? Então, por exemplo, no meu caso, a minha pesquisa de doutorado, ela tem um documento de dados com mais de 200 páginas, né, que são fontes transcritas no início do século XX até 1930. Então, eu estou, nesse momento, organizando esses dados para disponibilizar, né, nessas plataformas e também para disponibilizar no acervo aqui do Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer. Tá fazendo um jabá aqui, né? Quem não conhece, a gente está aqui no primeiro piso da EFETO. Inclusive, a gente está fazendo uma exposição muito interessante sobre divertimento, que tem uma relação muito próxima também com o que a gente debate no programa de lazer, tá? Estão todos e todas convidados e convidadas. E agora chega, né, o papel do estudante. Eu não queria colocar estudante aqui, gente, mas é vício da graduação, tá? Apesar de vocês comporem o corpo discente, eu acho que quem está no mestrado, no doutorado, tem que se considerar, né, pesquisadora e pesquisadores, e eu acho que isso é um ponto importante, né? O preenchimento do currículo Lattes ele só pode ser realizado pelo pesquisador ou aluno. Por que eu falei isso? Né? Ninguém pode entrar no currículo Lattes, né, de um pesquisador, de uma pesquisadora, e inserir informações, gente. Então, ele é algo individual. Então, a gente depende, né, da participação de vocês e de nós também, né, para que esse banco de dados seja atualizado de uma forma que seja positiva, né, para a gente analisar o desenvolvimento da ciência brasileira. Então, a ausência de informações ou dados incompletos, além de prejudicar o próprio pesquisador ou pesquisadora, afeta também os programas de pós-graduação e sua avaliação quadrienal através das políticas de avaliação da CAPES. Então, por exemplo, as avaliações da CAPES, elas acontecem de 4 em 4 anos, né? Não à toa também, a avaliação Qualis-CAPES também segue esse modelo, né? Quando a gente vai olhar o fator de impacto de uma revista, se essa revista ela é B4, B3, se ela é A2, A1, né?
gente vai ter uma mudança que está para chegar agora sobre os fatores de impacto no país, mas é só para mostrar também, né, qual que é a importância disso. Por que eu falei informações e ou dados incompletos? É porque a gente pode ter, mesmo sempre atualizando o currículo Lattes, algumas informações que, às vezes, para a gente não são tão importantes, podem prejudicar o lançamento desses dados na plataforma Sucupira, que faz a avaliação dos programas. Então, por exemplo, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas só para eu não esquecer. Então, por exemplo, você publicou algo que é muito comum no nosso programa, né? O capítulo de um livro. Aí você coloca lá o nome do livro, os organizadores ou organizadoras, né? E por aí vai. E aí você esquece de colocar onde começa, onde termina o seu capítulo de livro. Para a CAPES, isso não é uma publicação, né? A gente vai chegar na parte mais mãos à obra, né? Falar um pouco sobre essas questões, mas só para a gente tomar cuidado, assim, eu acho que o movimento legal, né, depois desse curso, que eu ficaria satisfeito, né, ou seja, missão cumprida, seria que vocês entrassem nos Lattes e verificassem todas essas questões. Ah, Vitor, mas eu tenho, sei lá, 10 capítulos de livro publicado, não tem problema, né? Quando tiver tempo, olha lá, vê se estão todas as informações são colocadas lá corretamente, tá? A atualização permanente dos currículos por parte do corpo docente é um fator fundamental para o crescimento dos PPGs, né, que impacta diretamente na disponibilidade de bolsas de mestrado e doutorado. Por mais que vocês, né, ou que sejam aí, ou já tenham bolsa ou não, né, eu tenho certeza que pessoas que estão em um programa de pós-graduação das ciências humanas e sociais se preocupam, né, com o desenvolvimento da ciência no país, né, não que em outras perspectivas científicas isso não aconteça, tá? Não quis dizer isso. Então, assim, é até para pensar no programa mesmo, nas pessoas que chegarão aqui, como vocês chegaram, né, e a importância da gente pensar sobre isso. Enquanto mais pessoas, né, que tenham disponibilidade de ter dedicação à construção, né, da tese, da dissertação, isso ajuda todos nós, inclusive quem já saiu do programa, né? O programa aumentando a nota de 5 para 6 ou de 6 para 7, isso com certeza auxilia até os egressos e as egressas do curso, né, que chegaram aí, já defenderam há mais tempo. Agora, com relação ao papel do estudante, em síntese, né, quanto maior a nota do PPG, maior a disponibilidade de recursos, né, ou seja, bolsas, verba de custeio para congresso, publicações de artigos, de livros, verba de bancada para compra de notebooks. Então, por exemplo, depois do segundo ano do doutorado, né, no mestrado eu fui bolsista da CAPES, no doutorado eu fui bolsista da FAPEMIG, né, tenho uma gratidão enorme, né, apesar de ser uma política pública, né, muita gente não gosta de agradecer às agências de fomento, né, mas eu acho interessante isso, né, porque a gente também tem que valorizar, né, essas políticas públicas. Então, durante o doutorado, por exemplo, né, depois do segundo ano de doutorado, surgiu uma verba de bancada na FAPEMIG que possibilitou com que o programa comprasse notebooks, né? Então, eu lembro na época que eu, mais 5 ou 6 colegas, conseguiram, né, ter esses notebooks durante, obviamente, o notebook não pertencia ao pesquisador, à pesquisadora, mas sim ao programa. Eu fiquei muito feliz de saber que esse mesmo notebook que eu usei já está sendo utilizado por outro acadêmico e outra acadêmica, né? Ou seja, a gente tem que pensar que todas essas ações possibilitam também a manutenção, né, a permanência de pesquisadores e pesquisadoras aqui, que às vezes não têm, né, condições, né, de disponibilizar, né, de ter verba própria para comprar esse tipo de material. A nota do PPG ela é embasada em sua produção acadêmica, né, e aqui eu estou falando não só de artigos e livros, tá, de projetos de extensão, dentre várias outras questões de orientação e tudo mais, que é avaliada pela CAPES através da análise dos currículos cadastrados na plataforma lá. Eu já falei, já adiantei um pouco sobre isso. Então, portanto, se os dados não estão atualizados ou completos, o impacto no processo de avaliação é negativo, né, fazendo com que o PPG mantenha ou diminua sua nota nos processos de avaliação, inviabilizando o recebimento de novos recursos. Vamos lá, gente. Agora,
e a gente já tem 45 minutos, né, de fala só minha, caminhando agora para a parte de mãos à obra, e depois para a gente abrir para perguntas, para comentários, etc., né? Falando um pouco sobre a questão do preenchimento, né? Eu não quis tratar de uma forma muito básica, porque eu faço isso com os alunos da graduação, né? Eu acho que ficaria muito maçante para vocês, não faria sentido aqui eu abrir o Lattes, falar como é que cadastra um Lattes, etc. Eu acho que, para quem está no mestrado e doutorado, eu acho que as questões não são essas, né? Se vocês tiverem esse tipo de pergunta, na hora que a gente abrir aqui, eu abro a plataforma e a gente faz juntos, não tem problema nenhum. Eu quis tratar de erros comuns que outros professores e professoras têm observado, as coordenações do programa têm observado, né? Não, eu estou aí no programa, fiquei no programa, né, durante 6 anos seguidos, né? E durante esses 6 anos eu participei das comissões de bolsa e de avaliação, de preenchimento da plataforma, né? E a gente observou vários problemas em currículos dos alunos e também dos docentes, né? Que a gente, inclusive, convidou, né, a observar essas questões. Então, vamos lá, mãos à obra. Falando aqui, né, da principal moeda acadêmica, né? Não estou falando que eu concordo com isso, mas é assim que funciona para os órgãos de avaliação, que são os artigos completos publicados em periódicos acadêmicos. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: seu texto é realmente um artigo completo? Por que eu estou falando isso, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por conta dessa pressão, né, produtivista no mundo acadêmico, né, a gente fica super preocupado e preocupada com isso. Ah, eu tenho que ter X artigos, porque minha meta é seguir carreira acadêmica, eu quero passar em concursos públicos, etc. Então, muitas vezes, a gente acaba trazendo algumas coisas para os artigos completos, para essa seção no Lattes, que não são artigos completos publicados em periódicos. Pode ser um artigo completo, por exemplo, publicado numa revista eletrônica, que não é uma revista acadêmica, pode ter uma característica acadêmica, mas não é um periódico científico, né? Então, por exemplo, isso tem um espaço próprio lá no Lattes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar esse cuidado. E lá no final eu vou falar algumas dicas de por que eu estou falando isso, tá? Então, primeiro passo, esse artigo foi publicado num periódico científico? Foi? Ok, vamos trazer ele aqui para esse tópico de artigos completos publicados em periódicos. Inclusive, olha o que está escrito entre parênteses em vermelho: não incluir artigos no prelo ou enviados para publicação. O que é um artigo no prelo, galera? É um artigo que já foi aceito, porém não foi publicado. Então, por exemplo, quando a gente tem outro tópico também, desculpa, no Lattes, que vai falar sobre artigos aceitos para publicação, tá? E aí vocês colocam lá. Porque lá, por exemplo, não vai pedir página, né? Porque a paginação dos artigos, ela é realizada depois que o artigo é publicado. Eu estou falando isso também porque eu faço parte da equipe editorial da revista Licere, junto com o nosso amigo Rafa, que está aí também assistindo a gente. Um salve para o Rafa, fazendo um jabá aqui da Licere, né? Então, por exemplo, quando a gente edita os artigos e envia para publicação, os editores, né, e as editoras, o que a gente vai fazer? A gente monta um único arquivo com todos os artigos do número, e a partir disso a gente vai começando a sequenciar as páginas. Então, por isso que tem gente que tem um artigo de 20 páginas lá na Licere, ou na RB, ou em outra revista, e fica lá, a primeira página é a página 48, entende? Outras revistas, por exemplo, igual a Movimento, né, que eu já tive o prazer de visitar o pessoal lá umas 3 vezes, eles não adotam esse sistema de paginação da forma que a gente adota, né? Então, tem um outro dado que tem que ser colocado lá, beleza? Vamos lá. Todos os campos foram preenchidos? Parece uma pergunta meio óbvia, né, galera? Mas é isso. Então, assim, se a revista tiver DOI, né? O DOI é o quê, galera? É uma identidade digital do artigo. Então, ele é como se fosse um CPF. E isso por quê? Quando um artigo tem DOI, ele facilita a análise do fator de impacto no mundo inteiro. Vamos parar para pensar uma coisa.
se a gente pegar aqui uma base de dados que não tem DOI, como que o mundo científico, né, através da tecnologia da informação, vai saber que esse artigo está sendo citado em vários espaços diferentes? A gente só sabe isso através dos indexadores que a revista utiliza. Agora, o DOI ele vem para mudar um pouco essa realidade. Inclusive, algumas bases de dados, indexadores, só aceitam revistas que têm o DOI. Então, por exemplo, uma das indexações importantes, não a única, obviamente, que a gente fez na Licere foi no DOAJ, né, que é o Diretório Aberto chama Directory of Open Access Journals, né, que é o diretório de revistas de acesso aberto, tá? Desculpa a dificuldade na tradução aqui, galera, mas é isso. Então, por exemplo, a gente só conseguiu fazer essa indexação quando a Licere conseguiu atribuir o DOI às revistas, que inclusive foi uma política da própria universidade, através do setor de periódicos, tá? Só para a gente falar da importância disso. Então, galera, ó, título, ano de publicação, meio de divulgação, provavelmente vai ser eletrônico, né? Mas tem algumas revistas ainda que têm os volumes físicos, né? Apesar de ser muito raro, homepage do trabalho, então tudo isso tem que estar correto. Beleza? Então, assim, sempre se atentem àquele campo ali no lado esquerdo que chama detalhes, obviamente autores também, né? Se não colocar o seu nome, o artigo não vai ser atribuído a você, tá? Então, para frisar, qual o formato da publicação? Se atentem bastante a isso, tá? Então, por exemplo, Vitor, eu publiquei um artigo completo nos anais de um congresso muito importante no Brasil. Maravilha, isso é muito bom, mas não entra aqui. Bom, vai entrar. Deixa eu ver. Não, mentira, a gente vai falar de capítulo de livro, depois a gente vai para isso. Então, atenção especial aos capítulos de livro. Por que a gente está falando isso? Porque quando eu participei do preenchimento do relatório Sucupira, era muito comum as pessoas não colocarem dentro do livro onde você publicou o capítulo, onde começa e onde termina o seu texto. Isso parece muito trivial, só que se essa informação não chega no relatório Sucupira, a publicação é invalidada. E imaginem o trâmite de todos os programas de pós-graduação no Brasil, enviando para a CAPES para fazer essa avaliação, isso volta e a gente tem que entrar de novo em contato com os discentes, com os pesquisadores e pesquisadoras do programa, para atribuir essas informações ao Lattes para a gente enviar de novo, né, refazer parte do relatório, enviar de novo para a CAPES, só para vocês entenderem a gravidade que é a gente não se atentar muito ao preenchimento dessas questões. Aí eu coloquei até aqui, né, no lado esquerdo aqui, a questão sobre o detalhamento. Ou seja, quando a gente for trabalhar com capítulo de livro, título, organizadores, tá? Número do volume, página inicial e página final, isso é importantíssimo, tá, gente? Ou seja, qual que é a página que começa o meu texto e qual que é a página que termina o meu texto, tá? Número da edição, revisão, série, ISBN, etc. Vitor, tem informação aí que eu não sei, perguntem, gente, tá? Vai lá no organizador, na organizadora do livro e fala assim, olha, aqui no Lattes tem um negócio aqui que chama número da edição, revisão. Eu não sei. É a primeira edição do livro, né? Talvez você publicou numa outra edição, tá? Então, tudo isso tem que estar colocado, beleza, gente? A falta de informações pode anular a sua publicação em processo de avaliação da CAPES. Vamos lá, tem umas dicas no final, que são dicas que conhecimento tácito, né, de um cara que já fez mais de 7 concursos para o ensino superior, tá? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Para IFs e UFs, né? E trabalhos publicados ou apresentados, olha que interessante, olha só. Só é considerado um trabalho publicado em anais do evento se o resumo ou o trabalho completo estiver disponível em formato digital ou físico. Beleza, gente? Então, olha só. Quando a gente vai em trabalhos publicados em anais de evento, olha só, título dos anais,
volume, fascículo, página final, ISBN, ISSN, série, página inicial. Eu acho que vocês já sabem, né, mas o ISBN e o ISSN são números, né, que oficializam uma publicação no Brasil, tá? Seja uma publicação literária ou seja uma publicação acadêmica, é por isso que tem os dois ali, beleza? Então é isso, gente. Pensem assim, ó, aqueles trabalhos que eu coloquei do meu lado, que foram publicados em anais de evento, esses anais estão disponíveis? Se não estiver disponível online, está disponível fisicamente, eu tenho como comprovar isso, e aí a gente vai chegar num ponto importante daqui a pouco, tá? Sigamos. Trabalhos publicados ou apresentados. Então, se você tem lá no seu Lattes lá 8 trabalhos publicados em anais de congresso, aí depois de ouvir aqui o curso, participar, você vai falar assim, nossa, será que eu tenho isso tudo mesmo? Aí vamos olhar lá. Aí você entrou, os anais não existem. Opa, se os anais não existem, então aquilo não tem que estar lá. Ah, mas eu apresentei trabalho, enviei, eu achei que tinha sido publicado. Infelizmente, não adianta, tá, gente? E eu vou falar por que isso não adianta, tá bom? Lembrando, galera, sempre pensar, não sei se vocês veem meu mouse, mas eu acho que sim, sempre pensar nesse detalhamento aqui, ó, isso é importantíssimo, tá? Vitor, Oi? então aí nessa parte de trabalhos publicados ou apresentados, eu coloco somente aqueles que não têm anais? Isso, exatamente. Por exemplo, você vai pegar os trabalhos apresentados e colocar os que não foram publicados em anais de evento, tá? Mas você pode ter apresentado e também publicado, aí não tem problema, tá? Vai ser 2 vezes? Não tem problema. Geralmente a gente vai colocar o publicado, porque nas bancas não vai contar 2 vezes, tá? Porque é o mesmo trabalho. Então, Seria assim, interessante, então, pôr os que foram para o anais, no anais completo, e isso. os que tiver só aí, porque senão fica duplicado, né? Geralmente nos baremas, o que é um barema, gente? O barema, ele é a forma como a banca vai avaliar o concurso. É como se fosse um formulário falando para mim assim, ó, professor, professora, observe isso, isso, isso e isso. Em larga medida, eu vou falar assim, 90%, 99%, os baremas de concurso para professor e professora do ensino superior e para várias outras questões, eles levam mais em conta a publicação do que a apresentação. Assim, isso é quase uma constante, né? Então, sempre priorizem as publicações. A apresentação é importantíssima para a sua formação enquanto pesquisador e pesquisadora, para divulgar o seu trabalho, mas, além disso, para criar uma rede de relacionamentos que é importantíssima, né, no nosso campo, porque, afinal de contas, você vai prestar concurso em vários lugares do Brasil, e é muito mais interessante você chegar num lugar onde as pessoas já te conhecem, né, não por nenhuma forma de favoritismo, muito pelo contrário, né, mas porque isso também já te dá um prestígio, né, ou seja, aquelas pessoas já te ouviram falar, conhecem o seu trabalho, né, talvez você seja pioneira num debate importantíssimo para aquele campo, para aquele concurso, tá? Tipo assim, igual a gente fez parte do PET. A gente apresentava muito Semana do Conhecimento e tal, e não tem, né, anais. Então, Não tem. mudar tudo por aí, então. Isso. Se não tiver anais, vocês têm que colocar em apresentação de trabalho, tá? Porque, por exemplo, nas bancas, o que eles vão fazer? Eles vão falar assim, peraí, esse pesquisador, essa pesquisadora aqui, tá falando que publicou 6 textos completos. Isso no barema do concurso vale, por exemplo, 3 pontos cada publicação, no máximo de 9 pontos por ano, tá? Todo barema, gente, tem limite anual. Todo barema tem limite anual. Não adianta falar assim, ó, eu publiquei 15 artigos A1 em um ano só. Isso não adianta, tá? Por quê? Para priorizar a constância, né? Ou seja, mostrar que aquele pesquisador e aquela pesquisadora vem produzindo ao longo dos anos, tá? O Danilo levantou a mão. Fala, Danilo. Ô, Vitor, peço até desculpa por interromper, mas é porque cortou o final. Você disse a respeito dessa questão
E quando da publicação em anais, ou coletâneas, da apresentação, aí eu não entendi se você tinha falado, mas só reforçar que quando a pessoa apresenta e publica, lança as duas vezes. Lança como apresentação e como publicação. Sim, conta, mas assim, Danilo, isso depende um pouco da banca, sabe? Não, mas aí, Geralmente. não falando para concurso, não, falando para o Sucupira. Então, Ah, por sim, exemplo, a gente já sim. teve esse problema, igual na última coletânea do curso, que a gente fez lá o colóquio. Muitas pessoas apresentaram um trabalho, mas só lançaram a publicação. E Ah, aí, sim, quando a sim. pessoa faz isso, nós não podemos lançar, porque nós nos baseamos no Lattes, mesmo sabendo que a pessoa apresentou. Então, sempre que for para um evento que tiver apresentação de trabalho e publicação, lança duas vezes em campos distintos. Sim. Lançar a publicação e a apresentação. Talvez para concurso não valha muito, mas para o Uhum. preenchimento dos pupilas. Galera, assim, então vamos lá, reformulando, né, a pergunta da Natasha aí, eu te agradecer, Danilo, pela contribuição. Eu até tinha falado, não sei se você estava ouvindo, mas no começo eu até tinha falado assim, olha, o Danilo entende muito disso também, eu vou deixar ele aí para me corrigir se tiver alguma coisa que não está de acordo. Não, Né? não. Então, assim, respondendo novamente, né, para concurso público, em larga medida, vai ser, não existe duplicidade nas avaliações. Então, por exemplo, se você colocou um trabalho ali, provavelmente ele não vai ser avaliado no outro campo, como a Natasha perguntou. Agora, para a plataforma Sucupira, conta os dois, beleza, gente? Então, assim, coloquem. O máximo que vai acontecer é não ser avaliado na hora da análise do currículo, mais nada, tá? Não vai prejudicar vocês, isso. O que prejudica é o que eu falei com vocês mais cedo, é colocar trabalhos em lugares errados. Então, por exemplo, quando você publicou um texto acadêmico, um artigo científico completo, coloque ele em artigo científico completo, não coloque em outras coisas, tá? Porque a banca pode abrir lá e ver que o resumo publicado numa revista científica, mas que era para divulgação científica do seu trabalho. Isso não é artigo completo publicado, né, gente? Não à toa chama artigo completo, tá? Vamos tomar esse cuidado, beleza? Acho que ficou mais tranquilo agora, né, Natasha? Conseguiu entender? Beleza. Beleza. Eu posso só fazer outras duas perguntas? Claro, claro. Não À sei se elas vontade. têm isso. Eu queria saber onde que eu lanço a aprovação em concurso, porque contém alguns barimas de concurso, e onde que eu lanço que eu sou bolsista, por exemplo, sou bolsista de pesquisa e produtividade. Onde que eu lanço para deixar claro lá no Lattes? Tá, assim, com relação à aprovação de concurso, tem um tópico lá no Lattes que chama Outros, não sei se você já viu. Se der tempo, depois a gente abre aqui e eu mostro para vocês, tá? Com relação a bolsista, a maioria das pessoas colocam no vínculo empregatício, tá? Então, por exemplo, lá onde você tem seus vínculos, né? Você vai entrar lá na UFMG, por exemplo, vai colocar o UFMG, a agência de fomento e a carga horária. Então, em larga medida, as pessoas colocam ali na atuação profissional. Não à toa, porque, igual eu falei com vocês, né? Por isso que eu não chamo os discentes e as discentes da pós-graduação de alunos, né? Eu sempre chamo de pesquisador e pesquisadora, inclusive dando aula para graduação, eu sempre falo isso. Eu debati isso semana passada na disciplina de técnicas de estudo e falei isso com os alunos, né? Eu falei assim, ó, quem está no mestrado e no doutorado são pesquisadores e pesquisadoras, gente. Em larga medida, a ciência brasileira avança com o trabalho de bolsistas, tá? Não que, obviamente, os professores não tenham impacto nisso, mas, grosso modo, a ciência brasileira se move, né, muito em função dos pesquisadores e pesquisadoras que estão no corpo discente dos programas de pós-graduação. Aí, essa questão da bolsa você pode colocar lá, tá, Nath? Em atuação profissional, mesma coisa com bolsista de produtividade. Pra vocês terem uma ideia, é só olhar também alguns currículos de professores nossos aqui, né? A própria Cristiane Lucy Gomes, professora nossa, é bolsista de produtividade pela, se eu não me engano, pela CAPES ou pelo CNPq, não tenho certeza, mas isso está lá no currículo dela também, tá bom? Que é professora do programa, né? Já foi coordenadora também. Se vocês tiverem uma dúvida com relação a isso, só dá uma olhada lá, mas geralmente se coloca ali, viu, Nath? Na questão da atuação profissional, tá? E os concursos eu preencho lá em outros, aí sai lá embaixo, né? Exatamente. Tá. Saem outros, beleza? Beleza. Porque, tá, vamos continuar aqui?
Vamos lá. Daqui a pouco a gente abre de novo, beleza? Então vamos lá, a gente já falou aqui sobre apresentação de trabalho e palestra, né? Aí aqui, no caso específico, né, igual a Nath trouxe uma questão interessante, né? Então, por exemplo, nós, que a gente fez parte do PET, a gente já apresentou trabalho em vários estados do Brasil. Só que esses trabalhos, eu acho que só um, Nath, se eu não me engano, um Sudeste PET que aconteceu, acho que em Seropédica, que teve os anais. Então, assim, todos os outros que não tiveram, não entra como um trabalho publicado, nem resumo publicado em anais de vinho, tá bom? Então, a gente tem que ter lá o fascículo, seja virtual, ou seja, físico mesmo, para a gente poder comprovar que, de fato, esse trabalho está publicado, beleza? Vamos lá, gente. Com relação ao processo de orientação, também isso é muito importante, né? Porque vários concursos, né, contam a orientação também no Barema. E muitos e muitas de vocês orientam alunos de graduação, tá? Então, por exemplo, com relação à orientação de alunos, de novo, galera, lá no detalhamento, a gente tem que colocar o nome do orientando e da orientanda. E o processo de orientação só é validado pela CAPES se o orientando e o orientador apontarem o vínculo em ambos os currículos. Vocês já perceberam que no currículo de vocês, lá em cima, quando vai falar da formação, depois dos dados pessoais tem a formação. Aí fica assim, ó, doutorando, doutoranda em estudos do lazer, doutoranda em educação, e tem um símbolo, um símbolo redondo. Aquele símbolo dourado significa que o orientador ou orientadora reconheceu a orientação. Isso por quê? Para não acontecer coisas do tipo, eu chego lá e coloco que eu sou orientado, não sei, por qualquer acadêmica, eu não quis fazer injustiça, tá, gente? Por isso que eu não citei. Eu sou orientado por qualquer acadêmica aí do mundo acadêmico que tem, né, uma projeção enorme na ciência mundial, aí eu coloco lá. Isso não pode acontecer, né? Por quê? Porque existe esse processo de dupla verificação que é para garantir a veracidade tanto por parte do orientador quanto por parte do orientando, ou da orientanda, ou da orientadora. Beleza, galera? Isso aqui é simples, é só para chamar a atenção mesmo, porque... Amigo, Oi? rapidão. Isso vale para coorientação também. Aí é só marcar ali o orientador, só que o aluno tem que ter o Lattes e vincular no Lattes dele também. O aluno tem que ter. Agora, sim, grande parte dos baremas para concurso público e etc., não diferenciam com orientação de orientação na graduação. Tá? Eu acho que até o Lattes, quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui meu mouse? Tipo de orientação apenas para dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Tá vendo? Então, aqui, você pode colocar com orientação e colocar o nome do aluno, e aí ele vai lá e coloca isso também no Lattes dele. Tá bom? É importante porque só com isso vai aparecer lá no Lattes do aluno aquele símbolo lá falando que, de fato, você, né, a Brisa, a pesquisadora Brisa, reconheceu aquele aluno, aquela aluna ali enquanto orientando, tá? Eu tenho uma outra dúvida, Vitor. Nas universidades particulares, já não tem mais a figura do orientador, tem a figura do tutor nas disciplinas de TCC. Aí acaba que a gente orienta diversos trabalhos e não aparece como orientador em nenhum. Tem como colocar ou pedir alguma coisa assim? Olha, no último concurso, na verdade, no último concurso que eu me inscrevi, que eu prestei, que é da região do Sul, lá no Barema, o Barema deles é muito completo, assim, muito complexo também, né? Eles têm lá tutoria de graduação, mas vale muito pouco, mas vale. Tem lá um limite por ano, etc. Agora, pessoalmente, Nath, eu não colocaria isso como orientação. Eu acho que você pode colocar em outros, né? E aí apontar lá que existe uma tutoria por conta da disciplina de trabalho de conclusão de curso, etc. E aí você comprova isso com algum documento, né? Na hora de prestar a comprovação do currículo para o concurso, você comprova isso com a documentação. Tá? Mas, assim, pessoalmente, eu não indicaria para você colocar como orientação, porque não vai contar, né? Porque quando você coloca como orientação, por exemplo, vai aparecer lá que você, em um ano,
orientou 60 alunos, sabe? E a banca, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, vocês não têm noção do rigor que é o análise de um currículo Lattes. Eles abrem todos os artigos que a gente coloca lá que publicou. Abrem todas as comprovações. Então, por exemplo, quando a gente comprova uma orientação no Lattes, uma orientação de um trabalho de TCC, uma monografia, a gente tem que apresentar um documento falando, ó, eu orientei, né, seja pelo departamento, seja pelo professor da disciplina de TCC, né, que eu também estou trabalhando com TCC, inclusive, então a gente às vezes tem que fazer isso. Aqueles formulários que a gente entrega aqui na UFMG contam como comprovação também, né, então aquele formulário tem uma função além de ser burocrática, né, mas assim, eu sugeriria que você colocasse tutoria de trabalhos de conclusão, sabe? Eu acho que vale sim, tudo que a gente tiver, e que for relevante, obviamente, a gente tem que colocar no Lattes, né? Não é qualquer coisa, mas as coisas que têm relação com o mundo acadêmico, já que você está prestando esse serviço, que também é importantíssimo, né? Tá bom? Beleza. Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais algum ou se acabou. Ah, beleza. Agora, algumas dicas e depois eu vou abrir para perguntas aqui, tá, galera? Vamos lá. Não que não esteja aberto, tá, gente? Mas assim, de uma forma mais geral, beleza? Então, algumas dicas. Aí, quando eu falo de algumas dicas, e aí isso é um pouco de conhecimento tácito mesmo, tá, gente? É de passar por isso dos dois lados, enquanto um candidato e enquanto banca, tá? Então, assim, isso é mais um conhecimento, assim, para tentar ajudar vocês nesse processo que vocês vão passar por isso, com certeza, tá? Então, por exemplo, em qualquer tipo de processo seletivo, você precisará comprovar todos os itens do seu currículo. Portanto, não adicione itens nos lugares errados. Galera, quando eu falo que vai ter que comprovar todos, desculpa, são todos mesmo. E aí, por exemplo, mas eu não tenho tudo, preciso tirar? Isso aí fica com cada um. A banca só vai considerar os itens que estão comprovados no documento de comprovação. Beleza? E aí, vou dar uma outra dica importantíssima para vocês, galera. No segundo, tomara que todo mundo aqui passe no primeiro concurso, né? Eu espero isso. Sinto muito orgulho quando eu vejo pesquisadores e pesquisadoras do Lazer ocupando as vagas aí das universidades brasileiras, né? A gente tem Sinal-FOP no sul do país, no norte, no nordeste, né? Isso me dá muita felicidade. Aqui na UFMG também, né? Temos o César, né? Né? Então, assim, acho que isso é muito legal a gente pensar sobre isso, e isso traz muito... Porque a gente acaba criando uma relação de identidade muito forte com o programa, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu acho que é o que acontece com muita gente. E criar um documento digital com todos os seus certificados. E aí é interessante, galera, que é o seguinte, peguem aquela bolsinha de certificados que vocês têm lá de papel, pega um dia, escaneia tudo e coloca tudo na ordem do Lattes, tá? A maior parte dos concursos das bancas, de concurso público, etc., até de ingresso mesmo, em programas de doutorado, pós-doutorado, etc., pesquisador visitante e tudo mais, só aceitam as comprovações se elas estiverem ou numeradas sequencialmente ou colocadas em forma sequencial. Então, não adianta, por exemplo, meu artigo A1 está logo depois do meu diploma de doutor, mas se isso não estiver na ordem do Lattes, a banca vai te considerar, e vai mesmo, tá? Não, nunca pensem assim, mas não é possível, tá aqui. Gente, não é assim. Isso por uma questão de justiça com os outros participantes que fizeram tudo da forma como estava sendo pedido no edital. Beleza? Então, assim, banca para professor e professora de ensino superior na rede federal, ou na rede pública como um todo, as bancas são objetivas, tá? Se você não seguiu exatamente o que estava no edital, então não vai ser levado em consideração. Não à toa, o Danilo acabou de chamar a atenção sobre a questão do relatório Sucupira. A CAPES funciona da mesma forma. Por quê, gente? Porque a CAPES não é um órgão alienígena que não existe, né? São pesquisadores e pesquisadoras que compõem as comissões da CAPES e que avaliam os pares, né? Então, por exemplo, quem avalia a área do interdisciplinar, que é a área que o nosso programa está,
são pessoas da área interdisciplinar. Quem avalia a área da saúde são pessoas da área da saúde, por aí vai. Então, é um pesquisador, uma pesquisadora, professora de uma universidade pública, que também compõe várias bancas de processo seletivo para ingresso desses docentes, dessas docentes das instituições que fazem parte dessas comissões. Então, se não tiver tudo certinho lá, não é considerável, tá? Então, assim, dica de ouro, crie um documento digital. Por quê? Vitor, vou participar do CBCE que vai acontecer. Vitor, vou participar do simpósio do GFUS que está sendo organizado. Beleza, aí você pega, digitaliza esse documento e coloca lá na sequência. Melhor do que todas as vezes ter que pegar lá aquela pastinha que todo mundo deve ter aí, né, que já está até amarelado os papéis e o risco de perder também é muito grande, tá? Atualize o seu currículo periodicamente, se possível, todas as vezes que uma nova tarefa for executada. Congresso, publicação, orientação, as questões, a Nath trouxe uma questão importantíssima, né, as outras coisas, né, então em todos os campos lá, Nath, todos não, alguns dos campos tem lá o outros, né, então, por exemplo, tem publicação, aí tem tudo lá, todos os tópicos já foram inseridos pela plataforma, mas também tem outros, tem orientação, tem todos os tópicos e orientação não tem certeza se tem o campo outros, né, mas a maior parte ali dos tópicos tem esse campo, beleza? Então, assim, cria um documento, atualizar, né, sempre que participar. Se você perder algum comprovante, certificado, pode ser um caminho sem volta, né, ou seja, eu participei de um evento importantíssimo 6 anos atrás e perdi o documento, não ter digitalizado nem nada. Então, paciência, né? Então, aí daí a importância da gente digitalizar tudo, para que a gente possa também não ser prejudicado, né? E vou dar outra dica para vocês, galera. Muita gente preocupa só com publicação em artigo. Ah, Vitor, mas é o que mais vale? É o que mais vale. Sempre vai ser assim, beleza? Só que, por exemplo, se a gente pegar os baremas, aí eu vou dar uma outra dica para vocês. Peguem algum concurso que está em aberto da nossa área, sugiro, por exemplo, o concurso que está em aberto na UFPR, que é para vaga de lazer, tá? Só vocês procurarem na internet. Deem uma olhada no barema, para vocês entenderem as questões que são cobradas. Então, tem muita coisa lá que é importante. Participação em grupo de pesquisa, isso tem que estar colocado no Lattes. Liderança de grupo de pesquisa, né? Talvez... Como que eu compro a participação em grupo de pesquisa? Pelo CNPq mesmo? Exatamente. Você vai entrar lá no diretório de grupos, né? E você vai colocar isso lá. Então, você vai pegar lá, você printa lá a página lá, falando assim, a Natasha participa do GESPEL desde 2014. E aí, por exemplo, talvez eu até acertei, hein, Nath? Não sei. Chutei aqui, mas eu acho que eu posso ter chegado perto. Do Polis. Então, oi? Agora eu sou do Polis. Ah, do Polis, foi mal. Mas, assim, vocês vão pegar isso lá, e é interessante que no barema vai estar assim, ó, X pontos por ano. Então, cobrem os coordenadores e coordenadoras de vocês, ó. Eu quero, o coordenador, coordenadora, eu entrei lá na página do CNPq, da CAPES, e lá nos grupos de pesquisa eu não estou como pesquisador, tá? Quando eu entrei ano passado, mas eu entrei tem 6 anos. Isso conta nos processos seletivos, tá, gente? Então, tomem cuidado, tá? Vamos lá, seguindo. Eu acho que está quase no fim. Acho que é o último agora. Então, leve a sério o Lattes. Eu acho que depois de tudo que a gente debateu aqui, era para ser em 50 minutos, mas já está chegando a 1h30, né? Mas é normal, eu sou assim em qualquer lugar. Um currículo desorganizado pode prejudicar a sua nota nos processos seletivos. Não só pode, como vai, tá? E outra coisa, vou chamar a atenção novamente. Oi? Desculpa interromper, é que você começou um raciocínio aí, só que você não finalizou, não. Desculpa, Você Cláudia. começou falando que o artigo é o mais importante, mas aí você ia falar alguma coisa e acabou mudando para outra dica. Lembra o que é? Eu lembro, agora eu lembrei. Você puxou uma coisa interessante aí, porque tinha uma turma de 6º ano que eu trabalhava no Estado, quando eu trabalhava na educação básica, que eles me chamavam de alt-tab. Eu sou o alt-tab e tal, é porque, assim, eu estou falando de uma coisa, mudo para outra, depois volto. Mas, assim, o artigo ele sempre vai ser a questão mais importante na ciência, gente, assim, pelo menos até ter uma quebra de paradigma epistemológica que vai mudar tudo. Que eu acho, assim, muito difícil nos próximos, sei lá, 30 anos.
Então, assim, obviamente se preocupem em publicar, isso é muito importante. É até uma dívida nossa também com a sociedade, né? Não só com a publicação, mas, obviamente, com os processos de extensão, né? A gente mesmo aqui no CEMEF, e o programa também tem várias ações interessantíssimas, a gente está recebendo toda semana aqui 3, 4 turmas de ensino básico, né, para mostrar os resultados de uma pesquisa através de uma exposição interativa, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar em todas essas questões e como que isso afeta a nossa carreira acadêmica. Então, assim, o artigo é o mais importante, tá? Mas extensão também é importante, participação de grupo de pesquisa, participação enquanto titular de comissões, tá? Então, Brisa aí, ó, e outras pessoas que participaram como titular do colegiado, etc., todas essas questões são importantes. Então, peçam esses certificados, guardem esses certificados, etc. Oi, Cláudia. Até essa sua fala é porque, assim, eu fico vendo hoje, com essa era digital, está crescendo muito, né, os blogs e os e-books. E aí eu queria saber qual que é a importância disso no currículo, sabe? Ótima pergunta. Cláudia, e-book é a mesma coisa que livro, não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença nenhuma, vai ser avaliado do mesmo jeito. O que conta na avaliação de um livro é o conselho editorial, tá? Então, existe um qualis para livro, mas ele é meio obscuro, sabe? Mas, de toda forma, se você publicou um capítulo de livro num e-book, que é só em formato digital, e um capítulo de livro num livro físico, é a mesma coisa. Agora, blog tem uma pontuação própria, tá? Então, por exemplo, o PPGEL tem o Bela, né? Isso vale em ponto concurso, tá, gente? Quem tiver o interesse lá de abrir o barema da UFPR para vaga de lazer, vocês vão entender que existe um espaço lá para publicação em blogs acadêmicos, tá? Que é o caso do Bela, é o caso do Ludopédio, é o caso de vários outros que existem aí no Brasil, no campo do lazer, do turismo, da educação física, da educação e etc. Além de ser também uma perspectiva de divulgação científica interessantíssima, né? Tanto para divulgar o teu trabalho, quanto para trazer para uma linguagem mais acessível também um conhecimento científico que é fundamental para um campo de atuação na sociedade. Beleza? Respondida? Ok, valeu, obrigada, Vi. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos lá. Outra coisa, gente. Todas as bancas analisam o Lattes minuciosamente. Eu já falei sobre isso, mas acreditem, receber o convite de participar de uma banca é uma honra, mas é um trabalho enorme, porque todos os currículos são analisados minuciosamente. E aí eu vou dar uma dica muito importante para vocês agora. Muito cuidado. Às vezes, a gente adiciona algumas coisas no Lattes sem ter intenções ruins, né, de, vou tentar enganar a banca, nada disso. Né? Mas, às vezes, mesmo nessa pressão de publicar e publicar e publicar, a gente acaba colocando algumas coisas nos lugares indevidos. Isso não vai te prejudicar numa análise quantitativa, porque só vai ser ignorado. Né? A banca vai falar, isso não é um artigo, isso também não é, isso também não é, isso também não é. Então, por exemplo, você tem lá 10 artigos completos publicados no Lattes, mas aí a banca abre artigo por artigo e, na verdade, você tem 2. Isso acontece muito, tá, gente? Por isso que eu estou chamando a atenção. Isso pode não te prejudicar qualitativamente, quantitativamente, porque a banca vai ali falar que os 2 você publicou, vai dar o ponto para 2, só que qualitativamente isso prejudica o pesquisador e a pesquisadora. Entende? Imagina uma pergunta dessa em uma entrevista. Imagina a gente chegar numa entrevista, a banca falar assim, olha, Vitor, gostei bastante do seu currículo, gostei da tua fala aqui. Só queria te perguntar, por que você colocou 8 artigos lá na área, né, de artigos completos, que não são artigos completos publicados em periódico? Entende? Então, assim, a gente tem que lembrar que o processo de avaliação ele é quantitativo e qualitativo. Isso também vale para a plataforma Sucupira, também vale para a nota do programa, tá? Ou seja, a CAPES vai abrir esses artigos e falar assim, mas isso aqui não é um artigo publicado completo, né? E a gente sabe diferenciar muito bem, né, gente? Quem está no mestrado, no doutorado, sabe diferenciar muito bem. Oi, Brisa. Não, pode finalizar, amigo. Eu Não, vou é deixar isso. as perguntas para o final.
Falta só mais uma coisa. Aqui, ó. Lembre, e isso é importante, gente, assim, fundamental, né? Eu acho que nós estamos aqui sendo financiados por recurso público, mesmo quem não é bolsista, né? A gente esquece isso. É interessante também a gente olhar que cursos de mestrado e doutorado em universidades privadas são caríssimos, né? Então, além de dedicar um tempo enorme, né, para a conclusão de um curso estrito sensu, a gente está sendo financiado aqui pelo povo brasileiro, né? E isso é importante a gente lembrar. Então, é um bem coletivo, a ciência ela precisa ser avaliada, e para que ela seja avaliada, isso também demanda uma certa atuação da nossa parte, enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Tá? Obviamente, gente, isso aqui não é um discurso moral, tá? Muito pelo contrário, mas eu acho que faz parte dos nossos deveres, né, enquanto pesquisadores e pesquisadoras nas universidades públicas. Tá? Eu acho que é isso, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos e de todas, tá? Deixa eu voltar lá para o começo, para ficar mais legal. Vitão, coloca para encerrar a gravação. Deixa eu só ver como é que eu faço isso. Ah, tá, aqui em cima, né? Então, só agradecer, antes de encerrar... No celular, não tá. vou conseguir. Antes de encerrar, só queria agradecer a participação de todos e de todas, tá? E dizer que eu estou totalmente à disposição para receber perguntas, né? Depois, inclusive, do minicurso aqui. Estou nesse exato momento na universidade. Quem tiver por aqui, quiser tirar algumas dúvidas também, estou aqui na sala do CEMEF, tá bom? E para os meus alunos que vão assistir essa atividade amanhã, também é isso, me mantenho à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço. Eu acho que eu não estou conseguindo, Danilo, encerrar.